Fala, irmãos. Como eu tinha falado, né, colocado lá no Instagram antes, eu tinha pedido umas sugestões sobre temas para a gente estar conversando, falando e pensando a respeito. E dentre os temas que vocês colocaram aí, naquela caixinha que eu tinha aberto, eu trouxe agora, né, para hoje, o tema sobre oração. E pensando sobre oração, né, uma é um tema assim de conhecimento de todos nós, né? A gente inclusive ora, é algo prático. E não só isso, mas por muitas vezes na nossa caminhada, nas nossas leituras e tal, a gente pensa muito a respeito de oração, o que é oração e tal. E várias respostas, né, mais diretas vêm à nossa mente. Quando fala assim, né, se eu pedisse para você definir o que é oração, talvez você diria, oração é conversar com Deus. Oração é se relacionar com Deus. Ou então se eu perguntasse, o que que a oração nos possibilita alcançar, né? O que que a oração faz com a gente? Então, e aí você poderia dizer que a oração nos aproxima de Deus, a oração nos ajuda a sermos então mais íntimos, né, do nosso Pai. E todas essas colocações, né, elas têm a sua verdade. Mas, sabe, considerando quem Deus é e quem nós somos, considerando que Deus é soberano e perfeito, e a vontade dele é suprema, está acima de todas as coisas. E nós estamos, né, numa situação decaída, carecemos da glória de Deus, carecemos de Deus, inclusive, para nos relacionarmos com Ele. Então, como que a gente pode enxergar a oração e observar a oração no meio disso tudo? E aí que eu pensando, né, sobre o que dizer sobre oração, me veio à mente de investigar, mesmo que de uma forma breve, a relação de Jesus com a oração, né? E trazendo um exemplo. E aí, quando a gente fala de Jesus e oração, a primeira coisa que talvez você já pense é sobre o exemplo de oração que Jesus dá, né? Conhecida como a oração do Pai Nosso. E de fato é um excelente exemplo e é um excelente texto para avaliarmos o que é oração, o que a oração quer dizer, o que se deve buscar na oração. Mas eu pensando sobre essa questão, sobre esse tema e relacionando a Jesus, eu me lembrei da passagem de Jesus no Getsemane, né? Naqueles momentos antes, né, da sua morte de cruz. E aí Jesus ali, de fato, ele ora e a gente tem assim como se fosse um relato dessa oração. E eu tentei relacionar mais ou menos a oração, o exemplo que ele dá do Pai Nosso, com a oração do Getsemane. E aí, quais são os pontos que a gente poderia destacar? Eu, né, vou convidar você agora para ir diretamente ao texto de Lucas, capítulo 22, que é entre os versos 39 e 46, ele vai falar a respeito de Jesus no Getsemane, né? Mas o que eu gostaria que você tivesse assim, essa maior atenção aos versos 41 e 42, que aí diz assim: Ele, por sua vez, ele, Jesus, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra. Se afastou por cerca de um tiro de pedra e, de joelhos, orava. A primeira coisa que a gente já observa é que quando Jesus foi orar e o relato que a gente tem dessa oração já identifica Jesus em uma posição de joelhos. E isso tem que ser algo interessante, sabe? Para entendermos oração. Esse simbolismo, né? De se colocar de joelhos. A gente tem tantos gestos que assim traduzem uma posição de oração. Mas o de joelhos, de fato, é algo muito evidente. E a gente vê que Jesus, ele se colocou de joelhos quando ele, sabe, quando ele foi orar no momento talvez aí mais grave aí da sua existência, pensando, né, com o nosso olhar humano.
E aí Jesus vai e se coloca de joelhos para orar. E aí continua, né, o texto, e vai dizer o seguinte, no verso 42. Aí diz, ó, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Essa foi a oração de Jesus. No momento aqui do Getsemane, esse momento de dor, de agonia extrema, Jesus ora dessa forma sucinta e trazendo, né, esses elementos. Ele de joelhos e então ele começa a oração, Pai. E como eu disse, fazendo essa ligação com a oração do Pai Nosso, que a gente tem lá, né, em Mateus 6, a partir dos versos 9 até o 13, Jesus também ensina a oração dizendo Pai. Então ele já se refere com Deus como Pai e ensina, ó, falem com Deus e tratem-o como Pai. E depois a oração de Jesus vai trazer o seguinte: se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade e sim a tua. E aqui, sem querer entrar em mérito de discutir essa questão sobre vontade de Jesus e vontade divina, vontade de Deus, e possíveis diferenças nisso, eu gostaria que você se atentasse aos elementos e aqui da oração de Jesus e comparando eles ao exemplo que o próprio Jesus deu com o modelo de oração, a oração do Pai Nosso. E olha que interessante, porque a oração é muito simples. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade e sim a tua. Ou seja, a vontade de Jesus, né, pelo menos de uma ótica humana, a gente humanamente falando, revelada a nós por um autor humano que foi assim inspirado por Deus, nessa ótica humana, Jesus tinha uma vontade. E ele fala, entretanto, faça a tua vontade. Ou seja, como se ele tivesse uma vontade de se livrar, né, daquele cálice, mas ele se submete à vontade de Deus, Pai, e diz, entretanto, faça a tua vontade. E o que é interessante como elemento, assim como base, princípio, para aplicarmos em nossas orações? Eu vejo que, comparando a oração do Pai Nosso, está tipo, nítido, sabe, nessa passagem. O que seria oração, então, baseado nisso, baseado também na oração, no modelo de oração do Pai Nosso? Cara, oração é quando a gente se rende diante de Deus, sabe? Se prostra diante dele. Quando a gente evidencia, externaliza esse momento e a gente se coloca de joelhos. E aí não interessa se é uma pessoa olhando para você ou se é Deus olhando. Ambos têm a impressão, percebem que você assume uma posição diferente. E continuando, oração é prostrar-se diante de Deus, dizer a Ele o desejo do seu coração, mas reconhecer que é a vontade dele que te interessa. Então o que é oração? É prostrar-se diante de Deus, dizer a Ele o desejo do seu coração, mas que na verdade é a vontade dele que te interessa. Essa é a base que passa lá no Pai Nosso, porque quando a gente olha o Pai Nosso, Jesus vai falar o quê? Vai falar no exemplo, né, que ele vai dar, começa com o Pai, que a gente vê aqui, e depois vem dizendo, versículo 10, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade, elemento que já colocamos, trazendo a oração de Jesus. E depois fala, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, não nos deixes cair em tentação. Já começa a trazer um desejo humano.
de ser livrado da tentação, um desejo de saciedade, né, do pão nosso de cada dia, o desejo de ser perdoado e de se colocar também como um perdoador, mas de ser perdoado e de livrar-nos, né, do mal. E no final vem um reconhecimento, pois teu é o reino e tal. Então, oração a gente pode definir como isso, sabe? Como esse momento de prostrar-se de forma evidente diante de Deus, seja diante dos homens ou diante do próprio Senhor Deus, né? E após isso, né? Após essa evidência, naquele momento de prostração diante de Deus, de reverência diante de Deus, é dizer a Deus o que se deseja, o que se sente, pedir a Deus, abrir, sabe, o seu coração com Ele, ser sincero com Ele. Falar, Deus, ó, eu estou passando por isso, eu estou sentindo isso, eu estou sofrendo com isso. Essa é a realidade da minha alma. É isso que está passando dentro de mim. Eu não estou aguentando mais isso, ou eu preciso daquilo. É trazer isso diante do Senhor. E aí, encerrando, como que se encerra? Como que completa essa oração, esse momento? Trazendo o grande momento, né? A grande questão, né? Dessa oração, o grande ponto, que é dizer, né, a Deus que seja feita a tua vontade. Não porque Deus precise que nós permitamos, né, assim, Ele de fazer a sua própria vontade. Mas que nós, né, nos mostremos assim diante de Deus, assim, aceitando a vontade dele. Então, sabe, essa pedir para Deus para que se cumpra a vontade, seja feita a tua vontade, não é uma permissão que a gente dá a Deus, mas é um reconhecimento, é uma aceitação. Então, meu irmão, se você quer orar segundo Jesus, assim como Jesus instruía e como ele mesmo fez, prostre-se diante de Deus, diga a Ele, sabe, o que você deseja, diga a Ele o que está no seu coração, seja sincero com Ele e, por fim, diga a Ele que você aceita a vontade dEle. E isso é muito forte, porque aceitar a vontade de Deus, cara, é entender que a vontade de Deus pode ser diferente da sua. E aí que a gente chega no ápice da nossa oração, do nosso relacionamento. Então espero que essa palavra tenha encontrado morada aí no seu coração, que você seja edificado com essa palavra, que Deus te abençoe grandiosamente. E, então, o primeiro tema aí que a gente traz aí, oração. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma com o seu crescimento e com sua compreensão. Que Deus te abençoe grandiosamente. Se você julgou esse vídeo, né, como interessante, compartilhe, sabe, com seus amigos, compartilhe com seus familiares, com pessoas que você percebe que gostariam de ouvir essa palavra a respeito da oração e que carecem ter um maior momento de oração, de intimidade com o Pai. Então, sejam oradores, como diz Paulo, né, escrevendo aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 5,17, ele vai dizer, né, orai sem cessar. Então, a oração, além de ser aquilo que se faz no momento, é toda a intimidade da sua vida se relacionando com Deus. É o tempo todo você sendo transparente com Deus e dizendo que aceita a vontade dele e quer que a vontade dele seja feita. Isso é orar eternamente. É reconhecer que a vontade de Deus é soberana, que você aceita e a ama e ser transparente com Ele a todo o momento. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente. Saudações.